Olá! Retomando então, voltando aí, vamos dar continuidade aos nossos estudos, reflexões acerca do direito constitucional, né? Em qual aspecto do direito constitucional estamos analisando os direitos políticos? Esse direito de primeira dimensão, primeira geração, que encontra sua previsão constitucional lá no artigo 14, do artigo 14 ao artigo 16. Ok? No encontro passado, tivemos aí a oportunidade de fazer uma breve digressão histórica, uma análise a respeito, né, dos vários conceitos que são importantes para sedimentar, para subsidiar a essas nossas reflexões, tais como forma de Estado, regime de governo, sistema de governo. Tivemos a oportunidade de verificar, né, fazer um breve apanhado a esse respeito. E talvez o ponto mais intrigante que eu deixei no final, né, dos estertores do encontro passado foi o seguinte: as várias acepções desse termo poder, ok? Do termo poder, uma vez que a matriz constitucional dos direitos políticos está no parágrafo único do artigo 1º, né, que diz que todo poder emana do povo, ok? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal, tá certo? Dentro de uma visão sistematizada, nós fizemos um link com o artigo 14, que é o capítulo que a Constituição dedica especial atenção aos direitos políticos. E lá também nós encontramos o que? Lá no caput do artigo 14, a teoria da soberania popular, ok? Vejam, os senhores se recordem, já estão aí preparando o material para trabalharmos. A Constituição Federal diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio, ok? Pelo sufrágio e também diretamente naquelas três modalidades que estão ali nos três incisos do artigo 14. 1, 2 e 3, plebiscito, referendo e iniciativa popular. E nesse momento também falei a respeito da ação popular, ok? Que embora não esteja listada, é um meio também de exercício direto da soberania. Tá certo, meus amigos? E aí falamos a respeito desse poder político ser indivisível, indecomponível, e ficou a seguinte provocação: professor, se é indivisível, se é indecomponível, ok? Nós ouvimos muito, né, aquela teoria tripartição dos poderes. Como poderia o poder ser tripartite, dividido em três? Então isso do ponto de vista teórico, né, meus amigos? Do ponto de vista teórico nós verificamos essa teoria, só que há uma crítica também por parte dos doutrinadores em relação a essa divisão. Por quê? Porque o poder é uno, ok? O poder pertence a quem? Pertence ao povo. Então essa divisão, ela estaria relacionada ao quê? A divisão relacionada a órgãos e a funções, ok? Então, para o exercício deste poder político, há uma divisão, sim, em órgãos, aqueles que estão listados lá no artigo 2º. Quais seriam, então? O artigo 2º diz: são poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, estes três órgãos que exercem funções específicas. Ok? Matéria para ser tratada em outra disciplina, mas já adiantando. Então, divisão em órgãos e divisão em funções. Vejam, legislativo, os senhores irão observar isso a partir lá do artigo 44, já o poder executivo lá no artigo 76 e o poder judiciário no artigo 92 e seguintes. Tudo bem? Legal. Então, uma outra divisão para agora, nesse instante, uma outra divisão doutrinária. É muito comum quando, né, ao se debruçar a respeito do estudo dos direitos políticos, os doutrinadores dividirem os direitos políticos em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Vamos lá, vamos fazer as nossas anotações. Então aí, dando continuidade, direitos políticos, ok? A doutrina, seguindo, né, a lição,
do professor José Afonso da Silva, irá, na sua grande maioria, fazer essa divisão aqui, ó, em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Meus amigos, é uma classificação bem tranquila, porque os direitos políticos positivos seriam aqueles que permitem, né, que possibilitam a participação do indivíduo na vida política do Estado, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa anotação. Direitos políticos positivos. Então são aqueles que, ó, permitem a participação. Eu vou colocar aqui, ó, do indivíduo, tá ok? E depois eu já explico já o porquê eu estou colocando indivíduo. Do indivíduo na condução do, eu vou colocar aqui em cima, ó, do Estado, certo? Vida política, polis, na condução do destino do Estado, tá certo? E em contraposição, olha só, e o negativo, a gente já, olha, intui, não é isso? O que seriam então os direitos políticos negativos? São aqueles que, ao contrário de permitir, eles impedem, ok? Impedem ou restringem. Vamos colocar aqui, ó, direitos políticos negativos são aqueles que impedem, ó, ou restringem o quê? A participação, não é isso? A participação do indivíduo, do cidadão, no processo político. Impedem ou restringem, olha aí, a participação, vamos colocar novamente, a participação do indivíduo, do cidadão, ok? Vamos aí, coloquei indivíduo aqui, vamos colocar aqui, ó, cidadão, certo? Então vamos lá, ótimo. Meus amigos, então, traçando um panorama para a gente se aprofundar. Os direitos políticos, vamos trocar a cor, os direitos políticos positivos, eles se subdividem em 3 categorias. Para facilitar toda a classificação, eu já disse isso, mas vou reforçar. Toda classificação tem apenas e tão somente uma finalidade. Que finalidade é essa? Permitir uma melhor compreensão. Já disse isso várias vezes, faço questão de repetir. Ok? Então, professor, quando começam essas classificações eu tenho uma certa dificuldade porque eu tenho que decorar? Não, a classificação ela segue uma ordem lógica, um encadeamento lógico de ideias. Então, de modo que a gente consegue intuir por que essa subdivisão, esses critérios para tornar o quê? Compreensível os nossos estudos, permitir uma maior compreensão dos estudos. E vejam, olha só os direitos políticos. Dividir em 3 critérios aí. 3 subclassificações. Direitos políticos. Então, nós temos o primeiro deles. Direitos políticos positivos. O direito de sufrágio. Vamos lá. Direito de sufrágio. O segundo, nós vamos chamá-lo de alistabilidade. Anote aí, alistabilidade. E o terceiro, meus amigos, o terceiro critério, a terceira subclassificação é a elegibilidade. É a elegibilidade. Cuidado com esta palavrinha. Eu falei elegibilidade. Tudo bem? Ó, elegibilidade. Eu vou te explicar porque geralmente gera uma certa confusão, porque os direitos, já vou até adiantar, os direitos políticos negativos são situações que impedem ou restringem, né? Ou restringem a participação do indivíduo na condução política do seu estado. Neste caso aqui, ó, em contraposição, nós teremos então o quê? Situações de inelegibilidade. Olha aí, palavrinha extensa, olha só o prefixo de negação, tá? Inelegibilidade. Cuidado, nós vamos conseguir fazer essa distinção com de maneira bem peculiar.
de maneira detida, ok? Agora vejam, então, inelegibilidade, e aqui nós tratamos também o que? Suspensão e perda, ok? Suspensão e perda dos direitos políticos, tá certo? Então vamos lá, feito aí um panorama, olha só, espero aí que a gente consiga ter uma visão contextualizada. Então os direitos políticos, olha aí, vamos colocar aqui, ó, sua matriz, artigo 1º, parágrafo único, e eu vou colocar C/C combinado com artigo 14, ok? Artigo 14, ambos da Constituição Federal. Esta aqui é a matriz constitucional e por óbvio que nós iremos fazer menção também a legislações infraconstitucionais, certo? Então vamos adiante. Meus amigos, penso o seguinte, olha só, é muito importante que tenhamos o quê? Que tenhamos em mente os vários conceitos. Eu converso muito em sala de aula com os meus amigos, com os meus alunos, dizendo o seguinte, vamos colocar o nosso glossário. Geralmente coloco aqui ao lado, no canto direito da lousa, o nosso glossário. Por quê? Porque na academia, meus amigos, não se admite erro conceitual. Vejam, olha só, eu coloquei aqui indivíduo, cidadão. Nós temos que ter muito cuidado. Nas aulas de direito da nacionalidade, eu fiz questão de conversar bastante com os senhores acerca de um conceito, né? De um termo plurívoco, polissêmico, que comporta vários sentidos, equívoco, que é a expressão povo. Vejam, a Constituição fala em soberania popular, a Constituição fala que o poder político pertence a quem? Pertence ao povo, quando na verdade, olha só, essa é a expressão mais acertada, ok? Cidadão, tá certo? Então vejam, meus amigos, vamos fazer de maneira rápida a leitura. Prepara aí a leitura do artigo 14, por favor. Artigo 14, caput aí. Vamos dar uma olhada no 14, caput. Capítulo 4, direitos políticos. A soberania popular. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Nos termos da lei, mediante. Ok? Vamos aqui nos deter ao caput. Vejam, a palavra que aparece aqui, meus amigos, é sufrágio. Então vejam, olha só, direito de sufrágio. Meus amigos, o direito de sufrágio é a essência, é o núcleo, a essência dos direitos políticos. Porque esse direito de sufrágio, olha só a lógica aqui, ele abrange o quê? Ele abrange os direitos do cidadão, os direitos de votar, de ser votado e de exercer, inclusive, diretamente a soberania popular. Ok? Então, quando nós falamos, vou colocar em outra cor aqui, em preto. Olha aí, quando nós falamos no direito de votar, olha aqui, ó, isso está aqui dentro de alistabilidade, né? Nós estamos falando, olha só, vou fazer assim, ó, direito, sufrágio, hein? Direito de votar, nós estamos falando da capacidade, olha aí, da capacidade eleitoral. E neste caso, se o direito é de votar, capacidade eleitoral ativa. Olha aí, capacidade eleitoral ativa. Tá certo? Agora, professor, e o direito, então o direito aqui nesse caso de votar, e o direito de ser, vou colocar aqui assim, ó, de ser votado, ok? De ser votado. Neste caso, estamos falando também de capacidade, só que é de capacidade eleitoral, o quê? De receber o voto. Capacidade eleitoral passiva, ok? Capacidade eleitoral passiva. E aí, no caso, esse direito de sufrágio também, olha aí, também permite o quê? O exercício da soberania, o exercício dessa soberania popular diretamente. Então vejam, ó, exercício, vamos colocar aqui, ó,
exercício direto, ok? E neste caso do exercício direto, nós estamos conversando a respeito do que? Aula passada, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Os três incisos lá do artigo 14, que é o que estamos examinando. Ok? Então, no CAPT, nós vamos encontrar esse direito de sufrágio. Ok? Na verdade, nós vamos, de maneira detalhada, olhar todos esses aspectos ao longo, né, em todos os parágrafos e todos os incisos do artigo 14. Agora vejam, exercício direto, inciso 1, 2 e 3. Vamos colocar aqui, ó, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ok? Estes são o quê? São formas de se exercer diretamente, nós já conversamos sobre isso, diretamente a soberania popular. Ok? Agora, o que eu gostaria de, nesse instante aqui, fazer uma observação com os senhores, olha aí, ó, OBS, a primeira observação da noite aí, da manhã, da tarde ou da madrugada, né? Primeira observação. Qual é a primeira observação? Meus amigos, não confundir. Olha aí, ó. Não confundir. Vou colocar assim, ó. Não confundir sufrágio com voto. Não confundir sufrágio com voto e não confundir sufrágio com voto, nem mesmo com escrutínio. Olha só, expressões, todas elas, vou colocar aqui, olha, vou grifar de vermelho. Cada uma com seu próprio sentido. Tá certo? Então vamos lá. Meus amigos, o direito, olha só, é de sufrágio. Ok? O direito é de sufrágio. E como é, né, que se exerce esse direito? Por meio do voto. Por meio do voto. Agora, o voto, então, é o modo pelo qual, o meio pelo qual se exerce o direito de sufrágio. Agora vejam, no caso do voto, meus amigos, o escrutínio, o que é o escrutínio? É o modo como se exerce esse direito do voto. Ok? Vejam, sufrágio, direito de sufrágio, direito de participar da condução de direito relacionado aos direitos políticos, que não se confunde com o voto. O voto é um instrumento, o meio pela qual se exerce o direito de sufrágio, que também não se confunde com escrutínio, porque escrutinar, né, o próprio verbo já informa, está em escolher, ok? Neste caso aqui, nós poderemos ter o escrutínio aberto ou fechado. Essa expressão voto também é um conceito plurívoco, equívoco. O legislador, ele ora coloca de uma forma, ora de outra, e nós iremos nos debruçar a esse respeito já. Me permitam, nesse instante, falar desses três institutos aqui: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Falamos sobre isso na aula passada. Neste caso aqui, só reassentar. Dos três aqui, ó, vou puxar uma setinha. A legislação infraconstitucional irá nos conceder o que? As definições legislativas de cada instituto deste aqui, ok? E onde é que nós encontramos isso? Na lei, olha aí, anota, lei 9.709 de 1998, primeira legislação infraconstitucional, tá? Lei 9.709 de 98, lá os senhores irão verificar que encontrarão as definições legislativas do que seja um plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá certo? Agora vejam, neste caso, esta lei, ela irá o quê? Dar essas definições? Sim, professor, dar essas definições. E é nisso que nós encontramos o quê? Que estas formas diretas aqui, ó, plebiscito, referendo e iniciativa popular, são consultas formuladas ao povo. Essa lei vai tratar dessa forma. Consultas formuladas ao povo. Né? Consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria
de acentuada relevância. Depois os senhores consultem isso na legislação de vocês. Agora vejam, e lá no artigo 2º nós teremos o parágrafo 1º que irá definir o que vem a ser plebiscito, e no parágrafo 1º plebiscito, e no parágrafo 2º o que vem a ser referendo. Tá certo? Agora vejam, meus amigos, é nesse sentido que eu disse a respeito da preocupação com a palavra povo, porque são consultas feitas ao povo. Cuidado, não, consultas feitas a quem? Formuladas, assim que diz o legislador, formuladas ao cidadão, certo? Consultas formuladas ao cidadão, embora a Constituição chame de povo, lá no parágrafo único do artigo 1º, e de soberania popular, lá no caput do artigo 14, tá certo? Então vamos lá. Retomando aqui então, sufrágio, você que está anotando, faça aí essa observação. Professor, no sufrágio é o direito de participação, né? Direito de participação na elaboração das decisões governamentais, né? Decisões essas que englobam não só o direito de votar, não, o direito também de ser votado, não é isso? Colocamos aí direito de votar, direito de ser votado, bem como o exercício também direto por meio dos 3 institutos que acabamos de falar, ok? Então, anotaram? Joia! Agora vejam, o caput do artigo 14 irá dizer que a soberania popular, vamos lá, observe aí, confira, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Veja a partícula aditiva e pelo voto. Então, professor, sufrágio universal, sim, sufrágio nós já sabemos o que é. Esse direito de participação, o núcleo, a essência dos direitos políticos. Agora, por que universal? Porque o exercício desse direito, meus amigos, não está ligado a qualquer condição. Não existe nenhuma condição para o exercício desse direito. A condição é de ser apenas e tão somente cidadão. Deve ser cidadão para o exercício do sufrágio, que é o direito político. Então, nós já tivemos a oportunidade de estudar. Vejam, a condição para se tornar um cidadão, para adquirir direitos políticos, o direito de sufrágio é ser cidadão. E quem é o cidadão? É o nacional no gozo dos direitos políticos. Já conversamos sobre isso. Agora, por que então, professor, sufrágio universal? Porque fora essa questão de ser cidadão, não se reclama nenhuma outra. Agora, meus amigos, isto faz sentido, sabe por quê? Porque num passado não muito distante, nós tivemos ocasiões em que o sufrágio, ao contrário de ser universal, o sufrágio era restrito, ok? E esta restrição, em contraposição ao sufrágio universal, ao sufrágio restrito, encontrava o quê? Restrições como de ordem econômica. Constituição de 1824, a Constituição inaugural da nossa República, a Constituição do Império, exigia que para que a pessoa adquirisse direitos políticos, exercesse o direito de sufrágio, ela tivesse capacidade econômico-financeira, ok? Existem também sufrágios que exigem capacidade intelectual. Há uma restrição, só podem votar aqueles que, porventura, tenham alguma formação, ok? Também já houveram situações, não só aqui em nosso país, né, mas também em outros países, o que? O sufrágio restrito a questões de gênero, ok? De sexo. As mulheres adquiriram o direito de sufrágio, aqui os direitos políticos do nosso país, o direito de sufragar, de participar da vida política do nosso país a partir de 1932, ok? E com isso, meus amigos, outras restrições relativas à religião, ok? O importante para nós nesse instante é saber que o nosso sufrágio é universal. Não existe nenhum requisito discriminatório. Basta apenas, então, somente ser cidadão. Ok? É isso que nós observamos do caput lá do artigo 14. Agora vejam,
Vejam o que nos diz o artigo 14. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Voto direto e secreto com valor igual para todos. Com valor igual para todos. Meus amigos, voto direto é bem tranquilo. Anote no teu caderno. Voto direto. O voto é uma característica, né, do voto. Coloque aí características. Anota no teu caderno. Características do voto. Primeira delas, né? Primeira delas. Voto direto. O que significa isso, professor? O cidadão, ele vota diretamente no candidato. Não há intermediário. Diferente de outros países, né? Vejam, uma das eleições aí que ganha, né? As principais manchetes, a mídia cobre, que é a eleição dos Estados Unidos. Lá não se vota diretamente no candidato. Você vota no delegado e depois este colégio de delegados é que faz essa eleição. Não, aqui no Brasil, não. O voto é direto, não há nenhum intermediário. Você vota diretamente no seu candidato. Ok? Agora, cuidado. Coloca uma observação aí. Vou colocar aqui, ó. Características do voto. Ok? Primeira delas, o voto é direto. Ok? Já falei sobre isso. Agora, atenção. Voto direto você já colocou aí, ó. Atenção. Professor, essa questão relativa ao voto indireto, existe alguma exceção ao voto direto no país? Existe o voto indireto? Nós já tivemos oportunidade de nos debruçar nesse respeito. Vejam, quando estudamos direito de nacionalidade, os senhores se recordam que nós tratamos da ordem o quê? De substituição e sucessão do presidente da República. Ok? Então, quando estudamos lá no artigo 81, olha só, artigo 81, em especial no parágrafo 1º, estão aí se recordando? No parágrafo 1º, lá nós tivemos a oportunidade de verificar que se a vacância, ok? Renúncia ou morte do presidente e do vice-presidente, vagando os dois cargos, e se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do período presidencial, se faz uma nova eleição, né? Irá se realizar uma nova eleição. Quando é que se realiza? Qual é o lapso? Qual é o período que a Constituição determina a realização de nova eleição? 90 dias, hein, meus amigos? 90 dias depois de aberta a última vaga. 90 dias depois de aberta a última vaga, se realiza nova eleição. Agora, cuidado, cuidado. Esta regra é para os 2 primeiros anos, o primeiro biênio. Porque se for no segundo biênio, nos 2 últimos anos do período presidencial, e é disso que estamos tratando, o parágrafo 1º do 81, neste caso, meus amigos, a eleição será realizada em 30. Isso é feito em 30 dias. 30 dias depois da última vaga, e neste caso, ela é feita por quem? É o cidadão brasileiro, o povo brasileiro que irá eleger, indicar, outorgar poder a um cidadão que esteja, olha só, exercendo a sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, tenha se colocado à disposição para ser votado? Não. Neste caso, esta é a exceção do voto direto, porque neste caso nós teremos o voto indireto. Quem irá eleger, havendo vacância dos cargos de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos? O Congresso Nacional. Ok? Então, neste caso, havendo essa vaga, será no Congresso, o Congresso Nacional, seus integrantes, né, deputados e senadores, entre eles, que fará essa eleição, nos termos da lei. Ok? Joia, poderia me alongar aqui, mas este não é o momento. O importante é saber que, no Brasil, o voto é direto. Tem exceção? Sim. Qual é a exceção? Parágrafo 1º do artigo 81, vacância dos cargos de presidente e vice-presidente no segundo biênio, ou seja, nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Tá certo? Agora, dando continuidade, então, este voto, ele é direto, mas ele também é secreto. Olha aí, não preciso, né? Penso que
não seja necessário maiores comentários. Secreto, sigilo, ok? Neste caso, o voto, e por razões óbvias, ele pertence apenas e tão somente né, à consciência daquele que está votando, uma vez que é direito, né, é um direito do cidadão outorgar aquele direito a um representante, no caso aí das eleições. Certo? Agora vejam, meus amigos, um voto direto com valor igual para todos, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, ó. Só fazer um adendo. Então, é secreto, vamos lá. Voto direto e secreto. Né? Então, secreto, vamos colocar aí, sigilo. Joia? Sigilo. Agora vejam, o terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: este voto é periódico. No encontro passado, lembro que eu tracei alguns comentários, né? Fizemos aí uma breve digressão histórica acerca do que? Do antigo regime, né? Regime absolutista, né? E do regime democrático, republicano e democrático, né? No caso, trazendo aí os principais elementos para a nossa atual ordem constitucional, né? Que adota como forma de Estado a forma federativa, como regime de governo republicano e como sistema de governo o sistema presidencialista. Penso que seja importante reafirmar isso. Inclusive, essa questão relativa ao sistema de governo e ao regime de governo foi objeto de um plebiscito lá em 1993. Né? Vejam que isso está lá no artigo 2º do ADCT, essa previsão. E a escolha foi pelo sistema presidencialista e pelo regime republicano. Olha só, meus amigos, qualquer reforma nesse sentido, qualquer alteração disso, passaria por cima do quê? Da soberania popular. O povo foi consultado a esse respeito. E quando consultado, falou: queremos república e queremos o sistema presidencialista. Certo? Agora vejam, lá também tivemos a oportunidade de verificar que, ao contrário do antigo regime, em que o monarca ele exercia os direitos políticos naquele país, né, naquele estado, de maneira o quê? Vitalícia. No regime republicano, não. Em um regime republicano se pressupõe o quê? Alternância do poder. Alternância no exercício do direito de representação, ok? Não do poder político, porque o poder político pertence ao povo. Agora vejam, esta capacidade eleitoral passiva de ser votado, de se colocar à disposição, né, como candidato para exercer esse direito, os direitos políticos, para ser votado, isto pressupõe o quê? Uma alternância nesse exercício, alternância do poder. Alguns vão falar isso, algumas doutrinas vão trazer dessa forma, alternância no poder. E é por isso que nós temos o quê? Eleições realizadas periodicamente, ok? Então o voto, ele tem uma terceira característica, que o voto é periódico, ou seja, em diversos períodos somos convocados a votar. Vejam, de 2 em 2 anos, eleições gerais, depois eleições municipais. Então coloca aí a democracia, você que está anotando, coloque aí a democracia representativa, é importante deixar isso claro. A democracia representativa prevê que os mandatos sejam por prazo determinado. Se é por prazo determinado, a escolha se dará por períodos, ok? Também dentro desses períodos aí, findou aquele período, nova escolha, novas eleições. Agora vejam, mais uma característica então do voto aí, vamos colocar aqui, o voto é livre. Voto livre, vejam, meus amigos, tranquilo também, né, professor? Isso aí parece ser bem elementar. Sim, vejam, a escolha, ela pode se dar por um ou por outro candidato. O cidadão, ele tem liberdade completa em escolher, ou escolhe um, ou escolhe o outro. Né? Ou se preferir, o eleitor ainda poderá, inclusive, o quê? Eu não escolho nenhum, vou anular.
vou anular. Vou votar em branco. É possível isso? Sim. Vejam, olha aí, porque não pode se confundir voto com escrutínio. Não vou escolher ninguém, não, vou votar em branco, vou anular o meu voto, tá certo? Então, esta é a liberdade, né? O voto é livre. E, ao par disso, temos aí mais uma característica. Qual é? O voto é personalíssimo. Voto personalíssimo. Meus amigos, sim, o voto é personalíssimo. E a nossa ordem jurídica não admite o quê? Votação por procurador. Não é possível que o cidadão outorgue a outro que o represente no momento do voto. Não existe o voto por procurador, por intermédio de alguém, ok? Então, nesse caso, o voto ele deve ser exercido pessoalmente, ok? É exercido pessoalmente pelo cidadão e é identificado. Como se identifica este cidadão? Pelo seu título de eleitor, ok? É ali que se identifica somente ele, exclusivamente. É um direito personalíssimo, ok? E aí uma característica muito interessante que decorre do caput aqui, ó, com valor igual para todos. Olha só, né? Essa igualdade, né? Tão buscada, tão perseguida. Neste caso, meus amigos, eu gostaria de deixar a provocação para os senhores. Vejam, neste caso, olha aí, ó, livre, personalíssimo, o voto também é igualitário. Sim, costumo brincar com os meus amigos. O voto de uma pessoa, vamos dizer assim, que não tenha, né, dentro dos padrões que são estabelecidos pela sociedade, que não tenha um grau de importância no sentido do que seja famosa. O valor do voto de uma pessoa anônima é o mesmo que de uma grande personalidade, o mesmo que do rei Roberto Carlos, ok? O valor é igual. Então, meus amigos, aqui decorre muitas das vezes o examinador em provas utiliza inclusive uma expressão que vem em inglês para provocar o teu raciocínio jurídico em relação ao voto com a seguinte expressão em inglês. Olha só, igualitário, tá aqui, ó. One man, ok? One man, one vote. Ou seja, um homem, uma pessoa, um voto. Essa é a ideia. Uma pessoa, um voto. Certo? E aí, pessoal? Penso que dá para confundir aqui sufrágio com voto, com escrutínio? Não. Professor, escrutínio, maneira de se exercer o voto. E o voto? É o meio pelo qual se exerce o direito de sufrágio. O escrutínio, professor? Olha, vejam lá, está aqui, ó. O escrutínio, ele é secreto. Já conversamos sobre isso. O escrutínio é secreto. Ok, meus amigos? Vamos adiante? Vamos. Eu gostaria de só fazer uma observação com os senhores. Já disse que o legislador constituinte ele não foi muito preciso, né, na utilização aí dessa palavra voto. Porque muitas das vezes os senhores não encontrarão essa expressão voto apenas e tão somente relacionada ao sufrágio. Os senhores também encontrarão a expressão voto relativa a deliberações sobre projetos, né, composições de colegiados. Então vejam, se os senhores forem um exemplo para quem está anotando, o artigo 98, inciso 2, ele vai falar sobre essa questão do voto, mas lá é totalmente diferente. Agora, o importante é deixar registrado que, vejam, o parágrafo 4º do artigo 60, meus amigos, o legislador ele eleva o voto à condição de cláusula pétrea, ok? Núcleo duro da Constituição. Vejam, olha só, estamos tratando aqui um direito fundamental. Então, o voto, ele também está descrito lá no parágrafo 4º do artigo 60, especificamente no inciso 2. Ele foi elevado à condição de cláusula pétrea, ok? Agora, observe que
o inciso 2 do parágrafo 60, ele vai tratar do quê? Como cláusula pétrea, o voto direto, que nós conversamos, secreto, universal e periódico, ok? Daqui, dessas 4 características que estão listadas lá no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 60, em que eleva o voto à condição de cláusula pétrea, eu gostaria de refletir que vocês fizessem a seguinte observação. Observação 1. Observação 1. Lá nós encontramos o voto direto, secreto, universal e periódico. Vejam, meus amigos, não consta daquela lista, e a doutrina faz essa advertência, eu penso que seja importante esse registro, o voto obrigatório. Então vejam, professor, cláusula pétrea não pode ser passivo de deliberação, né, de alteração por emenda constitucional? Não. Neste caso, o voto obrigatório, ele está lá elencado no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 60? Não. Lá está voto direto, secreto, universal e periódico. Beleza? Primeira observação. Segunda observação, por favor. Meus amigos, o que é universal é o voto? Não. O que é universal é o sufrágio. O voto é pessoal, direto, pessoal, personalíssimo. Ok? Então essa é a segunda observação. Cuidado, o sufrágio é universal, o voto é pessoal. Agora, lá no parágrafo 2º, ele consta como, confere aí, como voto universal. Tá certo? Maravilha? Toma um café e volta correndo para que possamos refletir a respeito do alistamento. Vamos lá para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 14. E eu te espero.